depois de encontrar Deus na sarça ardente, depois de receber a missão de libertar o seu povo, Moisés retorna ao Egito, não mais como um fugitivo, mas agora como um profeta do Deus Altíssimo. E diante dele estava o homem mais poderoso da terra, Faraó, mas o coração daquele rei não seria fácil de dobrar. A jornada da libertação estava prestes a começar, marcada por sinais e maravilhas que abalariam os fundamentos de um império. Moisés e Arão entram no grandioso palácio de Faraó, sentado em seu trono de ouro, cercado de luxo e poder. O rei os recebe com desprezo. Moisés, segurando o cajado que se tornaria um símbolo do poder divino, entrega a mensagem com autoridade. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó ri. Quem é esse Deus que eu deveria obedecer? Ele desafia o Deus dos hebreus, questionando sua existência e seu poder. E assim começa a batalha. Uma batalha não apenas entre Moisés e Faraó, mas entre a arrogância humana e o poder soberano do Criador do universo. Cada praga seria uma resposta direta a esse desafio, uma demonstração de que existe um só Deus verdadeiro. A primeira demonstração de poder acontece no coração do Egito, o rio Nilo, a fonte de vida da nação. Deus ordena e Arão toca com seu cajado nas águas. Diante dos olhos de Faraó e de toda a sua corte, o rio se transforma em sangue. A água se torna imbebível, os peixes morrem, e um cheiro terrível se espalha por toda a terra. Os egípcios, desesperados, cavam poços em busca de água limpa. Era um ataque direto aos deuses egípcios, que supostamente protegiam o Nilo. Mas, mesmo diante de um milagre tão assustador, Faraó endurece o coração. Ele não cederia. A teimosia de Faraó só traz mais sofrimento ao seu povo. A segunda praga inunda o Egito com rãs. Elas saem do rio e invadem tudo as casas. Os quartos, as cozinhas, até mesmo o palácio de Faraó. A situação se torna insuportável. Faraó chega a chamar Moisés, prometendo libertar o povo se as rãs forem retiradas. Mas assim que a praga cessa, ele volta atrás em sua palavra. Logo em seguida, vem a terceira praga. Piolhos, do pó da terra, surgem enxames que cobrem homens e animais. Os magos de Faraó, que até então tentavam imitar os milagres, não conseguem fazer o mesmo e admitem: isso é o dedo de Deus. Mas nem isso amolece o coração do rei. Depois, a quarta praga. Enxames de moscas enchem o ar, mas de forma seletiva. As moscas atormentam os egípcios, mas na terra de Gósen, onde viviam os hebreus, não havia uma mosca sequer. Então vem a quinta praga, uma peste mortal que atinge os rebanhos. Cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas dos egípcios começam a morrer em massa. Mas novamente, nenhum animal dos filhos de Israel é atingido. Era Deus mostrando de forma clara: eu faço distinção entre quem me pertence e quem me desafia. O ciclo de juízo continua e a intensidade aumenta. A sexta praga traz úlceras e feridas dolorosas que surgem na pele dos egípcios e de seus animais. Ninguém escapa, nem mesmo os magos do Faraó, que não conseguem nem ficar de pé diante de Moisés por causa das chagas. O Egito inteiro geme de dor, e então o céu se torna palco da sétima praga. Deus envia uma chuva de granizo como nunca antes vista no Egito. Pedras de gelo misturadas com fogo caem do céu, destruindo plantações, árvores e matando pessoas e animais que estavam no campo. Era um poder destrutivo e aterrorizante. Mais uma vez, na terra de Gósen, onde estavam os hebreus, não caiu uma pedra de granizo sequer. O que sobrou da vegetação é então consumido pela oitava praga. Um exército de gafanhotos cobre a terra, devorando cada folha verde que o granizo não destruiu, deixando o Egito em completa desolação. A cada praga, a nação mais poderosa do mundo era humilhada, mas o coração de Faraó permanecia teimoso
e endurecido como pedra. A nona praga foi diferente de todas as outras. Não era uma praga que causava dor física, mas um terror psicológico profundo. Por 3 dias, uma escuridão densa e pesada cobriu toda a terra do Egito. Não era apenas a ausência de luz. A Bíblia diz que era uma escuridão que podia ser sentida. As pessoas não conseguiam ver umas às outras e ninguém ousava sair de casa. Era como se a própria vida tivesse sido suspensa. Mas em contraste absoluto, nas casas dos filhos de Israel, havia luz. Era um sinal claro de que Deus estava com seu povo, protegendo-os e separando-os do juízo que caía sobre o Egito. Mesmo diante dessa demonstração sobrenatural de poder, Faraó ainda tenta negociar. Ele diz que o povo pode ir, mas os rebanhos devem ficar. Moisés recusa e o coração do rei se endurece pela última vez antes do golpe final. Então, Deus anuncia a 10ª e última praga, a mais terrível, a mais dolorosa. À meia-noite, o anjo da morte passaria pelo Egito e tiraria a vida de todo primogênito, desde o filho de Faraó, que se sentava no trono, até o filho da serva, e até as primeiras crias dos animais. Seria uma noite de luto sem precedentes, mas em sua misericórdia, Deus provê um caminho de salvação para seu povo. Ele dá uma ordem específica. Cada família hebraica deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e marcar os umbrais e a viga da porta de suas casas com o sangue. A ordem era clara: quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Essa foi a primeira Páscoa. E naquela noite, enquanto os hebreus comiam a refeição da aliança, protegidos pelo sangue, um grande clamor se levantou em todo o Egito. Não havia uma casa egípcia onde não houvesse um morto. Naquela noite, o Egito inteiro conheceu, da forma mais dura, o poder, a justiça e a soberania de Deus. O som do pranto enche o palácio. O próprio Faraó perde seu filho primogênito, seu herdeiro. A dor e o terror finalmente quebram sua arrogância. Naquela mesma noite, ele chama Moisés e Arão e ordena: levantem-se, saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão e sirvam ao Senhor, como vocês disseram. Levem também os seus rebanhos e o seu gado. Finalmente, Faraó cede, não por respeito a Deus, não por arrependimento, mas porque ele não podia mais lutar contra o Deus Todo-Poderoso. Sua nação estava em ruínas, seu povo em luto e seu poder quebrado. E então, depois de 430 anos de escravidão, o povo de Deus, carregando as riquezas do Egito, começa a sua marcha rumo à liberdade. As pragas do Egito não foram apenas um ato de juízo contra um império opressor e idólatra. Foram, acima de tudo, um ato de libertação para um povo escravizado. Foram a forma como Deus respondeu à arrogância de Faraó e disse ao mundo inteiro, de uma vez por todas: eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. E assim, com os pés no deserto e os olhos no horizonte, começa a maior jornada de fé da história da humanidade. A longa e desafiadora viagem do povo de Israel rumo à Terra Prometida. Uma história que continua a nos ensinar sobre o poder, a fidelidade e o amor redentor de Deus. Obrigado por assistir. Se essa história te inspirou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder o próximo capítulo desta jornada incrível. Até a próxima!